homem que um dia pode ser considerado médico, chamado Joseph Mengele. Joseph Mengele nasceu em 16 de março de 1911, na Alemanha. Estudou antropologia física e medicina. Em 1935, ganhou o título de doutor em antropologia física pela Universidade de Munique. E em 1936, foi aprovado nos exames de medicina, trabalhando com o Dr. Ottmar von der Schultz, que era um geneticista conhecido por seus experimentos com gêmeos. Em 1938, filiou-se ao Partido Nazista. Passou anos trabalhando como doutor oficial dos batalhões e depois, em 1940, foi transferido para Auschwitz. Auschwitz foi o maior complexo de campos de concentração durante o regime nazista alemão. Durou de 1940 até 1945 em funcionamento e foi, durante a Segunda Guerra Mundial, o maior símbolo do Holocausto, onde em média 1,1 milhão de pessoas foram assassinadas. Suas vítimas incluíam judeus, ciganos e até prisioneiros de guerra, entre outros. Continuando a reportagem, fizemos entrevistas com alguns professores para entender um pouco melhor o conhecimento que as pessoas têm sobre o médico e o real motivo dele ser considerado antiético. Segue com as entrevistas, por favor. Joseph Mengele, ele foi um médico alemão, né, que atuou durante o regime nazista. Ele trabalhou principalmente no campo de concentração de Auschwitz, né, durante a Segunda Guerra Mundial. O que marcou muito, né, a presença desse indivíduo, né, que ele foi conhecido nessa época como o Anjo da Morte. Porque, na verdade, ele decidia quem ia ser morto, né, na câmara de gás, ou quem seria, quem passaria, né, por experimentos, né, e ele utilizou isso muito, esses experimentos, em crianças, gestantes, né, em pessoas com deficientes físicos, né, e esses experimentos era principalmente com a ideia nazista, né, de uma raça ariana. Então, era um cara bem difícil, tá, ele extrapolou todas as éticas possíveis, né. Joseph Mengele, o médico que participou da SS hitlerista, foi conhecido como Anjo da Morte, um médico que rasgava o juramento de Hipócrates, que rasgava a Declaração de Genebra, se colocou naquela condição de participar dos campos de concentração para matar seres humanos com cianeto e fazer testes de pessoas que conseguiam se recuperar, por exemplo, de algum tipo de experimento que ele fazia no hospital, mas demoravam mais de 15 dias. Ele simplesmente matava essas pessoas. Então elas não eram do grupo superior. E aí vem o trabalho, um dos mais bizarros, óbvio, associados a Mengele, que é a ideia da eugenia, da raça superior, que ele deveria fazer testes com seres humanos até encontrar a raça superior. E aí veio o interesse desse cara por gêmeos. Começou a fazer trabalho com gêmeos para provar da melhor forma possível que a genética ariana, a genética de uma determinada população, era superior em relação aos demais e superior em relação ao ambiente. Ou seja, que esse grupo teria vantagens genéticas, então o grupo superior geneticamente em relação a outros seria o grupo escolhido, o grupo para ser o sobrevivente da espécie, né? O superior. E aí nessa brincadeira, mesmo depois de fazer esses experimentos, ele matava esses gêmeos e levava órgãos das pessoas para que fossem estudados e compreendidas as situações, as justificativas para eles serem sobrevivido ou não a uma determinada doença. Então um cara desse, obviamente, rasga todo o juramento, todos os procedimentos que um médico precisa ter para salvar uma pessoa e simplesmente levava pessoas à morte. Tratava diferencialmente, inclusive, as pessoas. Uns davam um tratamento específico, porque acreditava que esse grupo era superior, e caso os resultados fossem ruins, ele simplesmente matava nas câmaras de gás. Ou mesmo caso os resultados fossem positivos, ele matava, porque ele precisava fazer os testes para ver como que estava se comportando o corpo desses seres. Então, obviamente, é um ser humano abjeto, que conseguiu, ao que tudo indica, né, ao que consta, conseguiu sobreviver à época e veio para a América do Sul e depois foi descoberto. Enfim, muitos experimentos que esse cara conduzia com os seres humanos sempre os levava à morte, mas é interessante um ponto para finalizar, que dentro desses experimentos ele tratava, como eu disse, pessoas de modo diferenciado, e algumas crianças até o entendiam como tio, carinhosamente como tio Mengele, porque era oferecido um tratamento diferente para essas crianças. Você vê um ser humano abjeto, o Anjo da Morte,
que mesmo depois desse tratamento diferenciado ainda levava essas crianças à morte, porque a ideia original era fazer estudos e crescer o pensamento científico em torno da ideia da eugenia. Bizarro absolutamente. Um abraço. Como dito nas entrevistas, Mengele era conhecido como Anjo da Morte, título dado pelos seus prisioneiros a ele, pois a maioria de suas experiências e experimentos acarretava na morte dos mesmos. E seus experimentos iam desde esterilização em massa até dissecação dos próprios pacientes para a realização de exames antropológicos. Com isso, finalizamos a reportagem. Espero ter esclarecido o porquê tanto o médico quanto seus métodos eram totalmente antiéticos e cruéis. Boa tarde, e foi esse mais um episódio do Jornal da Evolução.